que realmente Deus possa aceitar a nossa adoração a Ele neste sábado. Vamos dar continuidade à adoração, agora através da sua mensagem. A mensagem desta manhã, que eu decidi escolher, é a respeito do departamento ao qual eu estou durante este ano, que é o departamento do Espírito de Profecia. Agora, alguns irmãos que estão aqui a primeira vez, que nos visitam, podem não conhecer muito bem o que é isto. O que é isto do Espírito de Profecia? Bem, durante esta manhã e no próximo sábado, vamos ficar a ter uma noção do que é o Espírito de Profecia nos últimos dias. Então, antes de irmos já à mensagem, eu iria pedir um favor às crianças. As criancinhas que estão aqui, vou pedir um favor. Que vocês possam contar quantas citações do Espírito de Profecia vão ser passadas aqui na tela, está bem? Assim, a citação, que está escrito o texto, o livro, o capítulo, a página, uma citação. Vocês contam 1, 2, 3, vai ser fácil, porque no fim vou-vos perguntar quantas citações, está bem? Quantas vezes ele falou? Quantas vezes, sim. Não, quantas vezes eu coloquei aqui a citação do Espírito de Profecia, está bem? Um texto de Ciência de Bom Viver, Desejar Todas as Nações, etc. Está bem? Bom, Espírito de Profecia. O Espírito Santo, concede dons à Igreja, segundo lhe apraz. Concede muitos dons à Igreja. Dons de línguas, dons de cura e o dom de profecia, o qual vamos falar esta manhã. O dom de línguas bíblico é o dom que realmente vem de Deus. Já o inimigo, ele faz a contrafação. Ele usa o falso dom de línguas. O dom de cura bíblico vem de Deus. Já o inimigo também usa o dom de cura para imitar, para fazer os falsos milagres de cura. E quando se trata do dom de profecia, não é exceção. Não é exceção. Deus usa profetas na Bíblia, usa os seus profetas, que são os profetas bíblicos, e já Satanás faz a sua contrafação. Levanta falsos profetas também, infelizmente. E quando se fala em falsos profetas, nos dias de hoje, vocês devem saber, se calhar melhor do que eu, quando vamos à mídia, às redes sociais, quantos falsos profetas nós vemos na internet. Profetas que se autoproclamam como tal, que recebem visões de Deus, que Deus lhe deu uma mensagem, e estão aí. Esses falsos profetas atingem o seu pico, a sua fama, e depois eles saem de cena, mais ninguém fica a saber da vida deles, terminou. Mas depois, Satanás, o que é que faz? Levanta mais falsos profetas. E assim vai. Aparecem uns, o pico da fama, saem, levantam-se outros e por aí adiante. Agora, por falar em falsos profetas, eu vou fazer uma pergunta. Se existem falsos profetas hoje, a pergunta é, será que há a possibilidade, nos dias de hoje, existir profetas bíblicos, verdadeiros, profetas que vêm realmente de Deus? E é isso que vamos ver esta manhã, como Deus usa o dom profético ao longo da Bíblia Sagrada, até os dias de hoje, se realmente isso é verdade. O que profetiza edifica a Igreja, este é o título desta manhã. Bem, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro o quê? Sem primeiro revelar o seu segredo aos profetas, aos seus servos, os profetas. Isto está em Amós 3:7. Ou seja, quando Deus prepara para fazer algo, quer seja bom ou quer seja mau, ou de juízo, Deus não faz nada sem antes avisar os profetas. E os profetas avisam ao povo. Muito bem, então, antes, vamos ver como Deus funciona ao longo da Bíblia, usando o dom de profecia ao longo da Bíblia. Como é que Deus faz? Deus dá uma mensagem
ao profeta, uma mensagem, essa mensagem muitas vezes pode-se cumprir nos seus dias do profeta, como pode-se cumprir muitos anos mais à frente, décadas, séculos ou até milénios. Mas a mensagem vai se cumprir. Se for o caso de ser séculos ou milénios, o que é que acontece? O tempo corre, aquele profeta morre. Quando chega o cumprimento da profecia, o que é que Deus faz? Levanta um novo profeta para quê? Para recuperar essa mensagem, para relembrar, para reavivar e às vezes até ampliar, colocando mais detalhes acerca daquela mensagem que foi proclamada séculos antes. Vamos ver aqui 4 exemplos. A Bíblia tem muitos exemplos em relação a isto, mas eu só vou colocar 4 exemplos e ainda assim vou resumir cada um deles. Não vou entrar em detalhes porque o tempo não permite, mas o que interessa é o fio condutor de como Deus procede nesta parte do dom de profecia. Então vamos aqui um exemplo. Primeiro, aqueles que têm um post na frente não conseguem ler, ouçam o que eu vou dizer aqui na tela, igualmente aqui atrás. Gênesis 15:13 diz o seguinte: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Deus aqui está a dar uma mensagem a quem? A Abraão. E diz para Abraão, olha, a tua posteridade vai estar o quê? Vai ser peregrina e vai ser escrava durante 400 anos. Abraão recebe a mensagem, é o mensageiro, o profeta de proclamação desta mensagem. Agora, daqui a 400 anos, Abraão já não existe. O tempo passa e o que é que acontece no fim dos 400 anos? O que é que está a passar aqui? O povo está cativo, está na escravidão, está peregrina na terra alheia, ou seja, há 400 anos que o povo de Deus está no Egito, escravo. E ao fim de 400 anos, então, no cumprimento desta profecia, Deus levanta um novo profeta. Oséias 12:13 diz o seguinte: mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito e por um profeta foi ele guardado. Nós sabemos que o profeta foi este que Deus levantou. Deus levantou Moisés, que fez o cumprimento, foi usado no cumprimento da profecia, que o povo deixaria de ser peregrina e deixaria de ser escravo durante 400 anos. E foi o que aconteceu, o êxodo no Egito. O povo saiu, ficou livre, já não escravo, e regressou a Jerusalém. Este é um exemplo. Vamos ao segundo exemplo. Toda esta terra, Jeremias 25:11, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Este exemplo é Deus está a dar uma mensagem a Jeremias no tempo em que o povo estava a apostatar-se e Deus, por misericórdia, está a dar esta mensagem para que o povo ainda se arrependesse e voltasse para os caminhos. Senão, iriam estar 70 anos em cativeiro, em Babilônia. O povo não deu ouvidos aos mensageiros do Senhor e aconteceu, ficaram realmente 70 anos em cativeiro babilônico. Quando esse cumprimento dos 70 anos viria, o que é que Deus faria novamente? Levantaria um profeta para o cumprimento dessa profecia. Daniel 9:2 diz o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias haviam de durar as asolações de Jerusalém. Eram de 70 anos. Chegou os 70 anos, Deus levantou um profeta de cumprimento, que é o profeta Daniel, e se cumpriu. O povo saiu, foi liberto do cativeiro e regressou a Jerusalém. Terceiro exemplo. Normalmente, também, o mesmo profeta que é usado como profeta do cumprimento da profecia, Deus também pode usá-lo para dar novas mensagens, novas profecias, que é o caso de Daniel, como nós sabemos. Daniel 9:27 diz o seguinte:
Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como já disse, tem que ser bem resumindo, concluindo o que é que significa isto. Deus está a dar uma mensagem a Daniel a dizer que o Messias faria uma semana literal, ou seja, semana profética, que são 7 anos, uma semana de aliança que faria com o povo. Começava no ano 27, no batismo de Jesus. No meio da semana, Jesus seria morto. E até o ano 34 era o último ano concedido ao povo de Deus, o Israel, que tinha que aceitar o Messias. E o que é que aconteceu no fim da semana? Rejeitou a mensagem, neste caso dada por Estevão. Estevão fez um forte apelo e o que é que os líderes de Israel fizeram? Apedrejaram e Deus levantou depois o apóstolo para os gentios, o apóstolo Paulo, como bem conhecemos. Mas no início desta semana, esta semana que faria uma aliança com o povo de Deus, no início da semana, Deus levantaria um profeta. Mateus 3, versos 2 e 3, diz o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vejam que tanto Isaías como Daniel, Deus usa vários profetas para o cumprimento, por exemplo, deste aqui. Deus usaria o João Batista para preparar o caminho para aceitar o Messias. E foi o que aconteceu. Quarto e último exemplo. Daniel 8,14, mais uma vez Deus usa Daniel para fazer uma nova mensagem de proclamação. Este verso é bastante conhecido no meio adventista. Daniel 8,14, que diz o seguinte: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Mais uma vez, de uma forma resumida desta profecia, irmãos, se algum irmão aqui ainda não entende ou não conhece bem a profecia das 2300 tardes e manhãs, podem falar comigo que eu lá fora depois explico com mais tempo, com mais detalhes. Aqui não temos tempo suficiente para explicar. Mas o que é que acontece nesta profecia? 2300 tardes e manhãs, em profecia são 2300 anos. No início da profecia começa em 457 a.C., somando 2300 anos. Se vocês fizerem a conta, chegamos a 1844. O que é que se passava em 1844? O santuário será purificado. O sacerdote Jesus Cristo que está no céu agora passaria do lugar santo para o lugar santíssimo, acumulando mais uma função, não deixava de ser sacerdote, acumulava agora a função de sumo sacerdote para iniciar o juízo investigativo. E começaria o juízo. Então, em 1844, como Deus já tem procedido ao longo da Bíblia, como tem feito, Deus teria que levantar um profeta neste ano também. Mas antes de dizer quem é o profeta que Deus levantou, eu gostaria que abrissem a Bíblia em Apocalipse 12, 17, para que estes argumentos sejam mais fortalecidos. Apocalipse 12, 17. Fala acerca do povo de Deus nos últimos dias, antes da vinda de Jesus Cristo, e diz o seguinte, 12:17, diz o seguinte: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência, ou do remanescente. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Muito bem, o que é que se passa aqui, neste verso? Há uma grande controvérsia, há uma guerra, um conflito enorme entre quem? O dragão, Satanás, contra a igreja. Neste caso, o remanescente, o restante
da igreja, do que sobrou, a igreja, o povo de Deus, nos últimos dias. Há uma grande guerra, uma grande controvérsia neste momento. E se nós viermos um pouco atrás, no verso 7, vemos a guerra entre Miguel e os seus anjos contra Satanás, o dragão e os seus anjos. Houve guerra no céu, Satanás e os seus anjos perderam essa guerra e foram atirados para a terra. E depois Satanás viu que já não pode vencer Cristo, se ele acha que pensou isso, mas pronto, ele vê agora que não pode mesmo, mas ele acha que há uma possibilidade de fazer o quê? Guerra contra o remanescente, os seguidores de Jesus Cristo, o povo de Deus. Ele acha que pode vencer. E infelizmente é possível, sim, ele acha. Então, ele faz guerra. Vemos isso no verso 13. O dragão viu que tinha sido atirado para a terra e perseguia a mulher que tinha dado à luz o filho do homem. Então, Satanás começou a perseguir o povo de Deus. Só que no verso seguinte diz que 2 asas de águias foram dadas à mulher. A igreja fugiu para o deserto num período, concluindo logo, num período de 1260 anos. E nós vemos isso que desde 538 até 1798, esse período enorme, o povo esteve, entre aspas, protegido no deserto, fugindo para as montanhas, longe da população. E Satanás perseguiu a mulher durante 1260 anos. Ou seja, após, e aqui, no verso 16, a terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca, engoliu o rio, e o dragão tinha lançado da sua boca. Após 1798, ou durante este momento, uma terra que socorre o povo. Que terra é esta? O povo já estava farto de ser perseguido pela Inquisição, pelos papas, pelos reis, pelas monarquias. Eles fogem para uma nova terra, que é a terra dos Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América acolhe esses que fogem dessa perseguição para ter uma nova vida, uma nova liberdade religiosa. E aqui está a dizer depois que o dragão irou contra a mulher e foi travar com o restante dessa descendência. Ou seja, resumindo, só depois de 1798, ali entre 1798 e 1844, como já vamos ver, o povo de Deus teria estas 2 características e o Satanás iria fazer guerra a esse povo. É interessante que Deus, quando está a dar a mensagem a João, em Apocalipse, Deus poderia muito bem dizer que o dragão foi fazer guerra contra o remanescente e ponto final. Mas não. Deus dá 2 características ao povo remanescente. E essas 2 características são bastante importantes para a controvérsia, a luta que está a haver entre o dragão e a mulher. E quais são? Nós já lemos. A primeira característica: guardam os mandamentos de Deus. O povo, nos últimos dias, os mandamentos de Deus seria um ponto de forte controvérsia entre Satanás e a igreja. Vejam a importância dos mandamentos de Deus. E o segundo, tem o testemunho de Jesus. Mas aqui está novamente. O que é isto? O testemunho de Jesus. Quando vamos no grego pode ser interpretado de 2 maneiras o testemunho de Jesus. Pode ser interpretado da seguinte maneira: o testemunho dos cristãos a respeito de Jesus. Testemunhar de Jesus, falar de Jesus, pregar sobre Jesus, a sua vida ser uma pregação sobre Jesus, dar a vida por Jesus, porque a raiz do testemunho vem a palavra mártir, dar a vida se for preciso. Esta é uma interpretação no grego do testemunho de Jesus. Uma segunda interpretação pode ser o testemunho que se originou com Jesus e é revelado à igreja por meio dos profetas, como vemos no início do livro do Apocalipse. Nos primeiros versos vemos esse exemplo. Bem, eu falei aqui 2 interpretações acerca do testemunho de Jesus. Elas estão corretas, são bíblicas, estão certas. Mas não estão completas. Não estão completas porque, à medida que nós estudamos as profecias, nós vamos conhecendo
novas revelações de Deus e o estudo aumentará, o conhecimento se aumentará. Então, quando continuamos no estudo do testemunho de Jesus, nós vamos ter uma compreensão mais completa. E onde é que está isso? Podemos ir, por exemplo, Apocalipse 19:10. Podem-me acompanhar? Apocalipse 19:10. Apocalipse 19, versículo 10, que diz o seguinte: prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, disse: não faça isso, sou conservo teu, sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui está uma clara evidência do que é o testemunho de Jesus. É o espírito da profecia. Mas alguns que se recusam a este argumento dizem: o espírito de profecia pode ser o espírito de profetizar no sentido de falar de Jesus, de pregar de Jesus, como eu estou a fazer aqui, ou de vocês falarem de Jesus. Meus irmãos, isso já é forçar um pouquinho, não é bastante coerente, mas vamos supor que possa ser assim. O que é que está a passar aqui? É João que teve uma visão que o anjo lhe está a transmitir, e João ficou impressionado de tal maneira que se esqueceu que é o próprio Deus que faz essas coisas e vai se prostrar diante do anjo, como se o anjo tivesse todo o mérito divino. Mas o anjo disse logo: não faças isso. Eu sou conservo teu. Sou conservo teu, assim como dos seus irmãos. Vocês repararam aqui, como dos seus irmãos. E agora faço uma pergunta: que irmãos são estes? Ou quais irmãos são estes? Sou conservo teu e dos seus irmãos. Vejam, ele é um conservo como João. João é o quê? É um profeta. E ele é um conservo. O anjo é um mensageiro que recebe mensagem diretamente de Deus. Pode-se chamar um profeta celestial, um mensageiro celestial, que dá a mensagem a um profeta, neste caso humano. Ele é um conservo teu, conservo de João. São os dois mensageiros. E dos teus irmãos. Nova pergunta: que irmãos são estes? A resposta está em 22:11. Abram Apocalipse 22:11. A situação é a mesma, é idêntica. João prostra-se novamente diante do anjo. Apocalipse 22, peço desculpa, verso 8. É o verso 8. 8 e 9. Que diz o seguinte: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo, exatamente como noutra altura. Mostrou-me estas coisas diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos. Os quem? Quem são os irmãos? Profetas. Não são irmãos quaisquer, irmãos de igreja. São os irmãos profetas, assim como João, profeta, os irmãos, os profetas, que têm o testemunho de Jesus. Em 19:10 diz: os irmãos que têm o testemunho de Jesus. Ou seja, eles tinham o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, profetas, e quando vamos ao remanescente, que é o povo final, nos últimos dias, antes da volta de Jesus, teriam estas duas características. Para concluir, ou seja, após 1798 ou 1844, o remanescente teria que ter estas duas características: guardar os 10 mandamentos de Deus, incluindo o 4º mandamento, que é o sábado, e o espírito de profecia ativo, vivo, vivificado na igreja nestes dias. Ou seja, os dons do Espírito Santo não foram dados apenas no primeiro século, com os 12 apóstolos. Não, já vimos isso, que hoje em dia é possível. Os dons do Espírito Santo são repartidos conforme apraz o Espírito Santo
o Espírito Santo reparte os seus dons aos membros da igreja e se um dom do Espírito Santo, como por exemplo o dom da profecia, é concedido a um determinado membro, podemos concluir que o Espírito de profecia está na igreja. O Espírito de profecia está na igreja. Para quê? Para edificar a igreja. Não para edificar a si mesmo. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Não se edifica a si mesmo. Não faz uma ilha isolada. Não, é para a igreja. O dom de profecia não está nele, está na igreja. É para edificar a igreja. Assim como todos os outros dons também que o Espírito Santo concede à igreja. Ou seja, concluindo, 1844, o sacerdote Jesus Cristo no santuário celestial passaria para o lugar santíssimo para iniciar o juízo investigativo. E durante este momento, Deus teria que levantar um profeta, não só para informar, mas que para a sua igreja passasse a proclamar e a evangelizar o mundo todo através desta mensagem. Como vemos nas mensagens, as 3 mensagens do Apocalipse: temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O juízo chegou e o remanescente tinha que proclamar essa mensagem. E quando nós fazemos contas de todas as igrejas cristãs, das milhares de denominações que existem, quantas igrejas estão a proclamar as 3 últimas mensagens angélicas? Especialmente esta: temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Nenhuma. Exceto a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isto é bíblico, não é arrogância, não é prepotência. É bíblico quando nós estudamos as profecias do Apocalipse. Pois bem, aqui está a pergunta, afinal, quem Deus levantou para proclamar esta mensagem. Neste tempo, 1844, houve muitos profetas. E Deus levantou, desde 1844 até hoje, só uma pessoa aceitou. Alguns podem estar a pensar: mas levantou outras 2, não está a esquecer? Essas 2, infelizmente, não terminaram a missão. Só uma pessoa é que aceitou, recebeu a mensagem profética de Deus, ela aceitou e seguiu avante na sua vida toda até a hora da sua morte. Foi uma jovem de 17 anos nos Estados Unidos chamada Ellen Gold Harmon. Casada com o Tiago White, ficou, como nós conhecemos, mais conhecida como Ellen White. Ellen White, ela não se quis ser chamada de profetisa. Vocês sabiam? Ela não quis ser chamada de profetisa. Ela preferia que lhe chamassem de mensageira do Senhor ou serva do Senhor. Porquê? Nos dias de Ellen White, como já falei, havia muitos profetas que se autoproclamavam como tal. Profetas e profetisas. Chega-se a ter conhecimento de cerca de 500 profetas que se autoproclamavam como profetas e profetisas, ou que lhe chamavam de profetas e profetisas. 500. E Ellen White, para não se associar a esse grupo, ou para não lhe incluírem nesse grupo de falsos profetas, ela preferiu que chamassem serva do Senhor ou mensageira do Senhor. Por isso, quando vocês veem os pregadores a dizerem: escreveu a serva do Senhor, citação da mensageira do Senhor, por esse motivo. Agora, ela é uma verdadeira profetisa? Eu não vou entrar em detalhes, porque no próximo sábado o pastor Daniel Vicente vai entrar em mais detalhes acerca de ser verdadeira ou não e quais são os requisitos. Mas aqui está, alguns deles. Onde está aqueles certinhos ali? Os seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Tudo o que ela escreveu está fundamentado na Bíblia Sagrada e conduz à Bíblia Sagrada. Esse é o objetivo, não é ficar nela, é conduzir à Bíblia Sagrada.
ela exalta a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós lemos Jesus Cristo dela, e são muitos, chegam a ser cerca de 100 mil páginas, ela, a maior parte, exalta a pessoa de Jesus Cristo. Vejam a obra de Desejar Todas as Nações, que fala, é uma biografia de Jesus Cristo aqui na Terra, tirado dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O Caminho a Cristo, que será o livro missionário deste ano, que estamos a estudar agora nas terças-feiras. O cumprimento das suas profecias. Todas as profecias que Ellen White predisse, cumpriu-se ao mínimo detalhe. Sabem porquê? Porque as profecias não são dela. As profecias vêm diretamente de Deus. E quando é de Deus, nada falha. Mas algumas não se cumpriram. Obviamente, não chegou o tempo delas se cumprirem. Mas quando chegar, se é de Deus, vai se cumprir. Até agora todas se cumpriram. Os frutos positivos em sua vida. Os frutos da sua vida. Ela mostra frutos dignos de uma profetisa. Pelos seus frutos os conhecereis, não é? Sua vida e ensino estão de acordo com a lei de Deus. Estão de acordo com o ensino da palavra, com a lei. E podemos falar de lei, à lei e ao testemunho. Se não falarem assim, jamais verão a alva. Está totalmente em sintonia com a palavra de Deus. Recebeu visões acompanhadas de fenómenos físicos. Isto é uma das características de um profeta verdadeiro que recebe. Tem comportamentos como força sobrenatural. Teve visões cerca de alguns segundos apenas de duração, como teve visões durante 4 horas seguidas. Os seus olhos não pestanejavam, não piscavam, colocavam umas luzes à frente, velas, e ela não piscava. A força extraordinária, como também a falta dela. E podemos ver isso também em Daniel. Daniel também teve esses fenómenos físicos. São características de um profeta, neste caso, profetiza. Irmãos, agora pergunto aqui às nossas crianças, nossos jovens. Vocês contaram quantas citações eu coloquei aqui de Espírito de Profecia? Quantas? 11? Opa! 4? Contou o número de slides. Se calhar foi número de slides. Bem, o número de citações que eu coloquei, o nome, o capítulo, isso, foi 0. Eu não coloquei nenhuma citação do Espírito de Profecia. Vocês depois no YouTube vão lá ver e revejam se eu coloquei. Mas pelo menos, eu preparei aqui a mensagem, eu não coloquei nenhuma citação. Isto para dizer o quê? Exatamente. O que eu coloquei foi só unicamente a Bíblia Sagrada. Não coloquei nenhum Espírito de Profecia, nenhuma citação para provar que a Igreja nos últimos dias teria o dom profético. Não é necessário. Aliás, deixa-me só agora abrir entre parênteses. Quando eu já fui visita, está aqui algumas visitas, eu também já fui visita, como vocês foram, e eu, fim de algum tempo, decidi estudar as doutrinas da Igreja. E quando eu decidi estudar as doutrinas da Igreja, eu fiquei com 2 pés atrás. Sabem porquê? Porque eu antes também já estudei algumas doutrinas das outras denominações. E eu via nas denominações cerca de 5, 6 doutrinas que eles possuíam. Algumas 8 ou 9 doutrinas. E entre essas poucas doutrinas, eu via logo erros. Tinham erros bíblicos, mas grandes erros. E agora vou estudar as doutrinas da Igreja Adventista Sétimo Dia. Conta-se 28 doutrinas. Então, se as outras que tinham 7 ou 8 já tinham erros bíblicos, esta que tem 28, o número de erro é maior, não é? Vai ter muito mais erros. Com o espanto meu, e se calhar, não sei se é o espanto de todos os que estudaram, não encontrei nenhum erro antibíblico nas 28 doutrinas da Igreja Adventista. E estudei afinco cada uma delas e não encontrei nenhum erro, incluindo há uma doutrina, que é este que estamos a estudar, que é o dom de profecia. E eu pensei, este tem que ter alguma citação de Ellen White para fundamentar o dom de profecia. Mais uma vez, fiquei espantado que só usaram a Bíblia Sagrada para fundamentar o dom de profecia. Portanto, o dom de profecia
é totalmente bíblico. E quando estudamos a Bíblia Sagrada, as profecias bíblicas, veremos que é 100% bíblico. Aliás, todos os escritos de Ellen White, as 100 mil páginas, caminham para a Bíblia Sagrada. Não é para ela assim vai de ser. Nada disso. E mais, só para terminar. Está muito longo a mensagem. Não é o profeta que é importante. É a mensagem do profeta que é importante. Abraão recebeu a mensagem. Não era Abraão que era importante. Abraão, o tempo passou, ele faleceu e a mensagem continuou. A mensagem é que é importante. Daniel, não era Daniel que era importante. Ele também faleceu e a mensagem perdurou até os nossos dias. Tanto que nós estamos a estudar a sua mensagem. É a mensagem de Deus. E Ellen White não é diferente, meus irmãos. Ellen White não é importante. Porque, infelizmente, ela também faleceu. Mas o que é que ficou? A sua mensagem, a mensagem divina. Os escritos dela permanecem até hoje. E estão disponíveis para todos, de graça, em PDF, pelo YouTube, áudio, escrita. Meus irmãos, eu vou ler só uma citação e termino aqui. Pois no próximo sábado virá o Departamento da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia do Dom de Profecia. Vai fazer um programa especial para todos nós. Nós sempre temos dúvidas e haverá um momento, como o irmão José Clássico falou, para tirarmos dúvidas no final. No momento da morte de Ellen White, um jornal em Nova York, que é o jornal independente, comentou acerca da morte de Ellen White. Quer dizer, comentou acerca da vida dela. Disse o seguinte: por ocasião da morte por ocasião da sua morte de Ellen White em 1915, Ellen White faleceu em 1915, o jornal independente da cidade de Nova York disse a seu respeito, olha o que o jornal disse: ela não demonstrou orgulho espiritual, nem tampouco buscou lucro corrupto. Ela viveu a vida e realizou o trabalho de uma genuína profetisa. Não foi um adventista do sétimo dia que falou isto, não foi um familiar dela, nem um marido, foi um jornal secular. Pelos seus frutos conhecereis, frutos dignos de uma profetisa, como ali está. Um arqueólogo muito famoso, também em 1950, chamado William Foxwell, escreveu mais de 800 artigos da arqueologia, mas foi 25 vezes título de doutor honoris causa, um homem muito conhecido na altura. Este homem investigou a vida de Ellen White, decidiu investigar e declarou que ela era uma autêntica profetisa. Vejam só. Irmãos, agora para vocês. Os que têm dúvidas a respeito do dom profético em Ellen White, como é que nós podemos fazer com que vocês creiam que ela é realmente uma profetisa genuína, uma serva, como ela diz, uma serva do Senhor, uma mensageira do Senhor? É a mesma maneira como nós podemos saber como um fruto tem o seu sabor. Como é que sabe um fruto se ele é doce, se ele é amargo? Como é que é? Provando. A mesma coisa com Ellen White. Como é que fazemos? É ler os seus escritos. Leiam. Leiam os seus escritos. Durante esta semana, temos agora uma semana até o próximo sábado, o programa especial sobre o dom de profecia. Eu recomendo que vocês possam ler um livro, ou algumas páginas, mas leiam alguma coisa dela. Eu recomendo que leiam, por exemplo, O Desejado de Todas as Nações. Fala da vida de Jesus Cristo, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma perfeita obra-prima da vida de Jesus Cristo. O Caminho a Cristo. Ou aquele livro clássico, O Grande Conflito. Mas que possam ler. Leiam. Sabem porquê? Como diz ali. Crede no Senhor. Aquele verso está aqui à direita. Crede no Senhor, vosso Deus. Estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se é de Deus, é bom para nós. Se não é, rejeitai.
Mas se é de Deus, não rejeitais. Temos que aceitar. Um bom sábado a todos. Aquilo que vocês, ou a maioria de vocês, recebe todos os dias, como uma imagenzinha, conselhos aos pais, professores e estudantes. Um livro fantástico, especialmente para aqueles que são pais ou que são professores, que há alguns aqui também, que possam utilizar os recursos que Deus dá. Os recursos que Deus dá, através da sua palavra, através do espírito de profecia, são para fortalecer a sua igreja. E é sobre fortalecer a sua igreja que nós iremos cantar agora, através do hino 220, Fortalece a tua igreja. Vamos colocar-nos de pé ao som da orquestra.
Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo teu amor, Senhor, que demonstra enviar a tua mensagem, Senhor, através dos teus anjos. Teus anjos enviam aos servos, os profetas, que chegam até cada um de nós, Senhor. Toda a tua mensagem de amor, Senhor, está disponível diante de nós. Estamos a viver momentos difíceis, estamos no período dos últimos dias, Senhor. O teu Filho amado em breve virá e o inimigo, infelizmente, está a fazer tudo para eliminar o remanescente, Senhor. Tu demonstraste na Bíblia Sagrada as características, a fé em Jesus, guardam os mandamentos, os 10, incluindo o sábado, e ter o testemunho de Jesus, Senhor. Este ponto do dom de profecia, Senhor, muitas vezes é mal compreendido, por entre muitos, difícil muitas vezes de entender, Senhor, mas que é dado por Ti, Senhor, e que o Teu Santo Espírito, que inspirou todos os profetas, incluindo esta serva Ellen White, que o Teu Santo Espírito possa nos fazer entender, Senhor, que o Espírito de profecia é também de grande importância para as nossas vidas, para esta luta que existe entre o bem e o mal, entre a Igreja, o remanescente e Satanás, Senhor, que possamos sair vencedores, Senhor, que o dom de profecia que aponta para a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, Senhor, que possamos ter fé nas Tuas palavras e firmarmos na Bíblia Sagrada, Senhor. Nos proteja, Senhor, neste grande conflito, nos guarda e nos salva principalmente, Senhor, para que naquele dia o nosso nome possa estar lá no livro da vida, Senhor. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.